E a gente vai avançar agora nesse tema para entender os impactos da guerra no gás natural, por exemplo. Agora, nos 3 primeiros dias da semana, ele acumulou alta de mais de 30%. O petróleo também reagiu com alta, depois caiu e a gente acompanha esse nervosismo no mercado internacional. Também vamos focar em dólar e juros para antever ou tentar entender qual é o cenário com esse elevado risco geopolítico que acabamos de ouvir na entrevista com o professor Carlo Cauti. Vamos agora receber Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Pedro, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Prazer estar com você. Muito obrigada, Pedro, pela sua companhia. E a primeira questão é: qual o efeito desse conflito, da guerra em Israel, sobre preços de commodities como, por exemplo, o petróleo? Há uma tendência do petróleo subir, ganhar mais preço e contagiar, por exemplo, combustíveis no Brasil? Perfeito, excelente pergunta, e acho que é uma das principais, né? Esse conflito, a gente ainda não sabe exatamente quais são as dimensões. É algo que começou há poucos dias e tem potencial de se alastrar durante um tempo. A gente precisa ver exatamente quais são os atores envolvidos. Por enquanto, é Israel versus Hamas, mas a gente poderia ter aqui Líbano, Irã se tornando de fato países envolvidos ali na guerra. E aí a coisa ela pode mudar de escopo. O que a gente viu até aqui foi preços de petróleo que apresentaram alguma volatilidade, e é direto na commodity energética que a gente vai sentir primeiro por o tamanho da produção que a gente tem ali na região, né? Mas essa volatilidade ela não foi refletindo um efeito direto sobre a oferta. Até aqui não mudou nada a capacidade da região de entregar barris de petróleo para o mundo. O que aconteceu foi que sempre que eu vou precificar um contrato futuro de petróleo, gás, o que seja, eu preciso pensar em quais são os cenários possíveis e, obviamente, desde a invasão de Israel, ganhou probabilidade de algum tipo de disrupção, tá? Então, a commodity ela ficou mais volátil, certamente permanecerá assim. Agora, o que a gente vê até o momento que a gente conversa aqui é um mercado que, por enquanto, em termos de precificação, está colocando na conta que a coisa fica restrita. Se a coisa se alastrar, o Irã entrar no meio, Líbano, como eu mencionei, se a gente tiver um conflito mais delineado do Oriente Médio, em vez desses dois lados que a gente tem até o momento, aí a gente pode ver petróleo, de fato, dando uma escalada muito maior, tá? Com 2 fatores, eu acho que mitigam um pouco dessa história. Primeiro, é o potencial da Arábia Saudita de colocar mais oferta no mercado. Ela poderia compensar, por exemplo, uma eventual redução de entrega de barris pelo Irã. Segunda coisa é o contexto internacional. A gente já tem visto, ao longo dos últimos tempos, um petróleo que está pressionado por oferta. Uma contenção muito grande ali dos países da OPEC de como eles colocam essa commodity no mercado. Agora, do ponto de vista da demanda, ela está relativamente fraca. Um dos principais motivos é a economia chinesa indo bem devagar aqui nesse ano. Isso é algo que a gente não acha que muda tão cedo. Então, por mais que a gente possa eventualmente ter um choque de oferta, o lado da demanda, nesse momento, ele contribuiria no sentido de mitigar uma eventual explosão dos preços de petróleo, mas que é algo que sim tem que estar no radar, e aí consequência direta para combustíveis, ela existe. Pode ser um pouco mitigada pela história do crack spread. Esse é o nome que se dá no mercado para a diferença ali entre o combustível bruto e o refino. O que tem acontecido é que, talvez inclusive por uma fraqueza econômica, uma demanda menor, o refinador ele não está aumentando muito o preço do produto final quando o preço do cru sobe, e aí não necessariamente uma esticada ali do barril de petróleo, tipo o Brent, que a gente olha mais aqui no Brasil, não necessariamente uma alta rápida dele vira direto gasolina, diesel aqui dentro do país, tá? Perfeito. Então a gente tem um C. Se escalar, se contagiar o Oriente Médio, a gente pode ver efeitos de contágio no mercado doméstico. É um cenário ainda que precisa ser clarificado com os próximos acontecimentos. Percebi que na sua fala você disse que há um estresse no mercado internacional com ou sem guerra. Qual é o cenário que a gente não deve deixar de lembrar que existe, apesar da guerra em Israel? Você citou aqui uma China mais cambaleante na economia, citou outras preocupações. Nos posiciona qual é o dia D, qual é o momento em que estamos, tratando-se de cenário internacional com ou sem guerra? Ótimo.
Bom, então, com ou sem guerra, nós temos uma China com dificuldades estruturais de crescimento, né? Tem, talvez, o principal ponto aqui, a fraqueza do mercado imobiliário, que é algo que a gente enxerga como um calcanhar de Aquiles para eles para os próximos anos. Tem uma questão aqui de um motor de crescimento que, em alguma medida, talvez já esteja esgotado. Eles devem crescer nesse ano menos de 5%, o que para a China é fraco. No ano que vem, esse número deve ser mais para perto de 4%. E é mais ou menos esse ritmo que a gente enxerga para o fim da década. Então, isso de fato é um ponto importante e, obviamente, não necessariamente que se dá da maneira mais suave, linear possível, né? Igual a gente já teve aqueles noticiários de Evergrande, de empresas da China chegando ali a deixar de pagar títulos, quebrando, outros corpos boiando podem aparecer, tá? E aí, dado o tamanho da economia, dado o potencial que ela tem de ter desdobramentos para o resto do mundo, importante monitorar. Agora, isso tem ficado mais um pano de fundo, na verdade, do que o assunto do dia a dia nos mercados. Ao longo das últimas semanas, o que chamou muita atenção foi, nos Estados Unidos, o movimento das taxas de juros. E aqui eu não estou falando tanto da taxa de juros do Banco Central, Fed Funds, como se fosse a nossa Selic, e mais o juro longo que a gente fala. Por exemplo, o juro do título do governo de 10 anos. O que aconteceu? Uma disparada dessas taxas para valores lá de 2007, ou seja, pré-grande crise financeira, por uma combinação de fatores. Primeiro, tem um ponto aqui ligado ao curto prazo, que é a questão de se o Banco Central americano realmente parou de subir juros, ou se ele ainda vai fazer mais um pouquinho, que é o que a gente imagina que será o caso. Tá? Eles estão em 5,5% hoje, nós acreditamos que vão para 5,75% antes, de fato, de pararem de pisar no freio. Tá? Segunda coisa é que quando eles pararem de afundar o pé no freio, está ficando clara a percepção de que eles continuam nesse território restritivo durante um tempo. Ou seja, o juro já não sobe muito, mas não cai tão rápido. Na verdade, a gente acha que é só lá para a segunda metade do ano que vem. E aí existe, inclusive, no mercado uma discussão de qual é o nível exatamente que equilibra a economia americana, uma leitura de que talvez esse nível esteja mais alto, e um ponto que é o seguinte: o governo americano tem dívida alta, está gastando bastante, e aí, ao gastar, ele vai pressionando esse mercado, ele tem que colocar mais títulos à venda no mercado, mais oferta de título, preço para baixo, taxa para cima. Juro dos Estados Unidos sobe, isso significa que para o mundo inteiro eu preciso fazer menos esforço para ter um investimento ali com um risco bom e um retorno elevado. Tá? E aí, o que tem acontecido ao longo dos últimos tempos é uma pressão forte das moedas com relação ao dólar avançando com relação a todo o resto. Tá? Isso é o principal fator que a gente vê na economia global no momento. Até aqui, o que aconteceu na hora que começou o conflito em Israel foi que, na dúvida, o investidor corre para o que ele vê como mais seguro, e aí ele compra os títulos do governo americano, então até ajudou um pouquinho a segurar essa taxa. Agora, se o conflito ganha mais corpo, vamos colocar dessa forma, alta do petróleo é inflacionária, inflação significa mais juros, é mais pressão nesse mercado de títulos, é um cenário que ele pode ir ganhando contornos ali de uma tempestade mais completa. Tá? Neste contexto, uma China desacelerando, que você traz para a gente, um cenário que pode ser uma tempestade lá nos Estados Unidos, ainda com uma perspectiva de juros elevados por mais tempo, e um efeito colateral para a gente aproximar essa conversa aqui do público do agro e da Jovem Pan, é via câmbio. Minha pergunta se dá também para entender: juro mais alto nos Estados Unidos significa dólar mais alto em relação ao real? Certamente, tá. Isso foi um pouco do que a gente viu nos últimos dias, com esse tal juro de 10 anos que andou por lá. Isso é o que a gente veria de forma mais intensa no caso desse cenário mais azedo. Tá? Até porque, quando o humor no mundo azeda, o investidor ele se afasta de tudo que ele percebe ali como um pouco mais exótico, e países emergentes como nós tipicamente vão se enquadrar nessa caixinha. Tá? A gente olha muito para o diferencial entre taxas de juros para pensar no que vai acontecer com a moeda. Então, hoje, por exemplo, o Brasil está com seus 12,75% de juros, depois dos cortes que o Banco Central fez nos últimos meses. Estados Unidos tem 5,5%. Esse diferencial ele vai caindo ao longo do tempo. Aqui no Brasil, nós temos mais alguns cortes contratados. Na nossa leitura, a taxa Selic ela chega a 9% no ano que vem. 9% no ano que vem, mas esse ano ainda cai mais, Pedro, mesmo com esses riscos geopolíticos? Sim, cai. Obviamente, tem uma discussão sobre o ritmo, tá? Até que o Banco Central ele cortou 0,5 ponto por reunião, né? 2 de 0,5 ponto.
tem mais 2 reuniões para acontecer nesse ano do Copom. Uma é no início de novembro e a outra em dezembro. Em ambas, a sinalização do BC é que corta mais meio ponto. Então, lendo a valor de fácil que o Banco Central fala hoje, nós teríamos aqui juros em 11,75% no fim desse ano. Tá? A gente enxerga espaço para talvez em dezembro eles fazerem um movimento até um pouco mais forte, porque a inflação está vindo com dados um pouco mais benignos, a economia, a gente entende, vai ter uma desaceleração um pouco mais clara, com números que já vão estar disponíveis em dezembro. Eles podem tomar uma decisão ali de aumentar o ritmo e aí cortariam para 11,5% em vez de 11,75%. Essa diferença acho que importa pouco aqui, pensando mais no médio prazo, né? Aí o ritmo ele continua até 9% no ano que vem. Indo na sua pergunta, vamos supor que venha esse cenário de crise. Talvez o Banco Central, ele, em vez de acelerar, como eu tenho na conta, corte só os 50%. Ou, num cenário realmente bem azedo, ele segura e faz 25 pontos. Ele pula uma reunião. Não dá para descartar, tá? Mas hoje, com o que tem precificado e mesmo pensando em um desvio com relação a isso, eu acho que é bem provável que o BC siga cortando, tá? Então, o seu cenário é de juro... Kellen, pois não? Não, o que eu ia comentar é o seguinte, para quanto ele corta, aí eu acho que isso pode depender muito desse ambiente externo. Perfeito. Porque eu ia mencionar o seguinte, a gente vai estar em 9 no ano que vem, no meu cenário, com 5 de juros nos Estados Unidos. Esses 4 pontos de diferença já não são uma coisa ali super confortável. Cabe, mas não tem muita gordura. Vamos supor que não seja 5 nos Estados Unidos, é um pouco mais. Ou é um cenário global um pouco mais azedo. Isso vai bater no câmbio por aqui, tá? Perfeito. A gente vê uma moeda em R$5 por dólar no fim desse ano, que é até um pouco abaixo do patamar atual, porque a gente enxerga que o estresse, principalmente das taxas de juros dos Estados Unidos, ele pode ceder um pouco. Para o ano que vem a projeção é 5,25, pensando que esse diferencial de juros vai diminuindo para os 4 pontos que eu mencionei. Vamos supor que o juro esteja mais alto lá fora, ou ele cai menos aqui, ou a moeda vai para valores mais depreciados. Tá? Muito bem, ou seja, pode-se entender um dólar para cima e um juro para baixo aqui no Brasil, diante desse cenário que você coloca, né, Pedro? Eu acho que assim, o cenário base é esse, dólar para cima, devagar e juro para baixo. Desviando do cenário base, porque houve um agravamento do conflito, é menos espaço para o juro cair, mas um dólar talvez mais nervoso, certamente bastante volátil. Tá? Muito bem. E aqui um ponto interessante, pensando no público do agro, né? O câmbio é uma das variáveis mais difíceis de se prever e que, obviamente, a gente às vezes deixa resultado na mesa porque fechou um contrato de compra, de venda no momento errado ali. O hedge, né, a proteção cambial que a gente faz no mercado, o custo dele está diretamente ligado ao diferencial de taxas entre aqui e lá fora. Então, eu estou dizendo que a moeda vai ter pressão porque o juro aqui está caindo e o diferencial está diminuindo. Isso significa, por outro lado, que o hedge, a proteção, está mais barata. Então é algo interessante se pensar que talvez esse seguro aí, ele fique mais atrativo, tá? Excelente. Pedro Renaud, muito obrigada, economista do Itaú Unibanco, por estar conosco, trazendo as implicações para petróleo, para dólar, para juros desse cenário geopolítico tumultuado com a guerra em Israel. Volte sempre, Pedro, um prazer recebê-lo. Sempre um prazer, Kellen. Até a próxima. Até a próxima.